Olá, tudo bem? Bom dia! Pela Band Maringá e está no ar mais um Bora Maringá que começa agora e vai até as 9 horas da manhã. Eu me chamo Léo Júnior e peço licença para entrar em sua casa, em seu estabelecimento comercial e até no seu smartphone, no seu celular de última geração. Internet mundo afora. É isso aí. Nós temos uma linha direta. A nossa linha direta é o 92000-6295. Virou a câmera do seu celular aqui para o QR Code. Você já manda foto, já manda recado. Aí a gente já começa a interagir, tá bom? Mas manda sua mensagem aí. Nós estamos começando a semana praticamente. Na verdade, a gente começa no domingo, né? A segunda, como o próprio nome já diz, é segunda. Mas a gente está aqui na fé, na esperança que você tenha aí um ótimo final de mês, né? Um início de semana maravilhoso para que tudo dê certo aí, tá bom? Vamos lá. Vamos saber como é que estão as obras daqueles viadutos sobre a PR-444 em Mandaguari. A reportagem do Amaro de Oliveira. Vamos ver. As 3 interseções que vão ligar Mandaguari dos dois lados da PR-444 já estão em obras desde o início do ano passado e são reivindicações antigas de empresários e produtores rurais da cidade. Vão representar desenvolvimento e mais segurança na mobilidade. A prefeita de Mandaguari, Ivoneia Furtado, e sua equipe de engenharia têm acompanhado as obras. Na verdade, é um sonho, né? Um sonho de todos os mandaguarienses. E na outra gestão, na nossa outra gestão, nós colocamos como plano de governo. E nós fizemos uma reunião, né, a nível de estado, e o estado provocou o município. Se vocês conseguirem o projeto, nós conseguimos o recurso para fazer a trincheira, uma trincheira e 2 viadutos. E assim foi, os empresários se reuniram, acreditaram no nosso potencial, no nosso trabalho, na nossa dedicação e pagaram 450 mil. E lógico que a SEMAN teve um papel fundamental também nesse aspecto. E hoje contemplamos aí as obras quase concluídas. Essa obra que nós estamos aqui é de interseção de número 1. Ela, por exemplo, já está com 90% de obra concluída. Então, é com muita alegria que eu mostro para a população de Mandaguari, de toda a região, porque aqui não passa somente pessoas de Mandaguari, passa o Brasil inteiro nessa rodovia. E essa rodovia foram ceifadas muitas vidas aqui. E isso que nós estamos dando segurança para a nossa população. Com previsão de conclusão em dezembro deste ano, seguem as obras dos 2 viadutos e uma trincheira sobre a PR-444 em Mandaguari. Realizamos ensaios diariamente, acompanhando a obra, verificando o cronograma de execução e, graças a Deus, a empresa está correspondendo com tudo dentro do contrato. Então, estamos firmando aí uma parceria aí com a Contersolo, empresa de responsabilidade, e entrega os serviços em execução. E agora também a gente vê que, além do serviço mais bruto, tem todo o acabamento, né? Isso, agora estamos na parte de acabamento da interseção número 1, né? Finalização, parte de sinalização horizontal e vertical. E já está liberado para o pessoal trafegar. Obras dentro do padrão. Isso, dentro do padrão do município de Mandaguari. A previsão para entrega é dezembro. Se as condições climáticas nos ajudar, com certeza nós entregaremos na época certa. Mas o cronograma está caminhando muito bem. O investimento em termos de financeiro é grande? 26 milhões de reais nessa mega construção aqui, que vai gerar muito crescimento, desenvolvimento da cidade e o primordial, que é a segurança, é o cuidar das pessoas. Beneficia empresas, beneficia a cidade, a mobilidade e também a economia. Com certeza, a economia é muito importante, a mobilidade e, lógico, nós temos muitas agricultura familiar, grandes empresas que estão se colocando aqui do lado de cada pista. Então, isso é crescimento e desenvolvimento planejado e organizado. Isso é uma ótima notícia, sinal de que a cidade está se desenvolvendo. E aí tem que fazer as trincheiras, tem que fazer viaduto, tem que fazer a conexão de um lado para o outro. Isso foi feito aqui em Maringá, quando foi feita a Avenida Colombo, quanto tempo atrás. Está sendo feito ainda até hoje, em Sarandi, mesma coisa, né? Ficou aquele buraco lá, dividindo a cidade. Zona Norte e Zona Sul. E aí os viadutos estão sendo construídos.
Isso para dar mobilidade, para não enfraquecer um lado e favorecer o outro, tal. É isso aí. Você viaja, qualquer lugar que você vai, você vê um monte de viaduto, um monte de trincheira. Isso aí chama progresso, tá? E lá em Managuari tem um jardim que chama Jardim Progresso. Tá vendo como é que é? Deu certinho aí, né? Vamos falar da Estação Chopp Brahma? Estação Chopp Brahma tem delícias para você, além do chopp autêntico, verdadeiro chopp. Vamos lá, porque tem risoto, sabia lá? Ah, o risoto é gostoso, ó. Abóbora cabotiá, alho poró, alho negro, né? O 4 queijos. Pode escolher a proteína, a carne. Pode ser o frango, pode ser o peixe, pode ser o suíno ou medalhão, né? De mignon. E o folhado a ouro 24 quilates. O chopp é o melhor, sem dúvida, né? Não é famoso por acaso. Brahma Chopp, cremoso, claro. E o Black tem Spaten, tem Stella, Patagônia e as delícias que acompanham, né? Os pratos rápidos e também, olha lá, panceta, a mandioquinha. Olha aí o risoto que tanta gente fala, sobremesa e outras coisas gostosas. Um cardápio variado para você lá no Estação Chopp Brahma. Você tentou ir esse final de semana e não teve como, mas a semana só está começando. Hoje é segundona. Vai se programando aí, junta a turminha do WhatsApp ali, ó. E vamos lá. Tem música ao vivo, um ambiente extremamente familiar, bacana. Você pode ir lá fazer o seu brinde, tomar um autêntico e verdadeiro vinho, né? Se for da sua preferência. Estação Chopp Brahma. Tem lá no Shopping Cidade, que você está vendo, e tem no Avenida Centro. Em breve o Carlos tem uma novidade para nós aí. É só esperar, né, Carlos? Um abraço, uma ótima semana para vocês aí. Atenção, numa audiência no Supremo, o presidente do INSS disse que em um mês o governo deverá começar a pagar os aposentados que foram lesados pelos golpes aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. Coloca a matéria no ar. 2 meses se passaram desde que o escândalo do INSS foi revelado. E até agora, nada ainda do dinheiro de volta. Quando foi noticiado pela imprensa, eu fui dar uma olhada e notei lá que tinha os descontos que não estava previsto. Aí eu descobri e fui correr atrás. Para tentar destravar os pagamentos, o Supremo chamou representantes do INSS, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Em discussão, 2 pontos principais. O aval do Supremo para liberar uma emenda provisória de crédito extraordinário para reembolsar os aposentados, sem afetar a lei de responsabilidade fiscal. E o governo também pediu ao STF a suspensão de todas as ações de indenização das vítimas contra a União. Nos últimos 2 meses, o jornalismo da Band teve acesso a dezenas de decisões judiciais que enquadram os casos numa relação de consumo. Além de ter o reembolso do valor que foi roubado pelas associações, as vítimas também têm direito à indenização. Valores que, em média, variam de 3 mil a até 10 mil reais. Quase 3,5 milhões de pessoas se disseram vítimas das associações. O governo estima que o reembolso fique na casa dos 2 bilhões e 100 milhões de reais. As vítimas devem receber o valor descontado de uma vez só, corrigido pela inflação, direto na conta, mas em lotes. A prioridade será de quem pediu o reembolso primeiro e quem é de baixa renda. A ideia é que a cada 15 dias os nossos segurados recebam o valor integral. Primeiro lote, dia 24 de julho, depois 9 de agosto, 24 de agosto. Questão de um mês a gente consegue pagar os 3 milhões de pessoas que reclamaram. O ministro Dias Toffoli definiu que até 15 de julho seja fechado um acordo para levar o caso para o plenário do Supremo. Os ministros da Corte vão decidir se o valor da medida provisória fica fora do arcabouço fiscal. O Brasil tem que deixar de ser o país da impunidade. O que isso significa? Faz e não dá em nada. Sabe por quê? Porque daí o malandro vai ficar cada vez mais malandro, vai brotar malandro em tudo quanto é lugar, porque não dá em nada. Vai lá e não sei o quê. O que eles vão alegar? Que o dinheiro já não está mais no Brasil. E aí, esse dinheiro que sumiu, ele tem validade? Tem validade. Ou a Casa da Moeda vai fazer um monte de dinheiro para suprir esse dinheiro que saiu do país? Não é assim, Léo, que funciona. O buraco é mais embaixo. Existe um rombo de bilhões. A verdade é essa daí. E agora o povo tem que ir para a cadeia.
Pilantra, malandro é na cadeia, apodrecer lá. Ele roubou. É isso que tem que ser colocado na cabeça. Não é jeitinho. Vai tomar banho. Tem coisa que irrita a gente, né? Coloca aqui no telão. Atenção, você que é motorista, precisa trabalhar. Então tem oportunidade aqui, ó. A empresa Cidade Verde, que é do grupo da TCCC, está contratando motorista, tá? Então a Márcia Coral que pediu, falou, Léo, fala lá, pré-requisitos, CNH, carteira de habilitação categoria D ou E, em situação regular, experiência comprovada na função, já tem que ter dirigido ônibus já, disponibilidade de horários, residir em Sarandi ou Paissandu. É o que eles estão pedindo lá. Então, contrata pessoas com deficiência. É aquela cota do PCD, tá? Pessoas com deficiência física. Interessados em enviar currículo para o e-mail. Atenção para o e-mail lá. Você pega o seu celular e já manda. recrutamento@tccc.com.br ou pelo WhatsApp 998 04 7407. Tá bom? Qualquer coisa, você volta lá no YouTube para você ter mais informações, tal, os telefones, o e-mail, tal, para você entrar em contato com eles lá, tá bom? Deixa eu falar para você da panificadora Paraty. A panificadora Paraty é muito legal. Encontrei um cidadão, né, no domingo, falou, Léo, fui lá no sábado, lá na feijoada, é bom mesmo. Tô falando, Então, a panificadora Paraty fica na Teixeira Mendes, 1137, aqui em Maringá, ali entre Zona 4 e Zona 5, bem próximo da BB, do Condor, tal, para você se localizar. É uma avenida de um fluxo muito grande, né? Então, tem um monte de coisa gostosa para você logo cedinho, até no final da tarde, até no começo da noite. Tem o almoço gostoso e tem coisas rápidas. Imagina uma coxinha dessa de frango, um café com leite, uma hora dessa, cedinho, ou croquetinho de carne seca e outras delícias que você só encontra na panificadora Paraty, aqui em Maringá. Teixeira Mendes, 1137 em Maringá. Atenção para o telefone de lá, 999329123, tá? Aí você pede na sua casa, no seu local de trabalho, eles entregam, é super rápido. Então tem o bife à parmegiana. E amanhã, terça-feira, tem o tal do macarrãozinho frito lá. É bom demais, hein? Panificadora Paraty, aqui em Maringá. Alô, Fabiano, um abraço. Vamos lá, porque nós temos muita informação, tem muito assunto, né? O povo interagindo, o povo falando, mandando mensagem, 92000-6295, na nossa linha direta. Você vira a câmera do seu celular aqui, ó, e já fala com a gente, tá bom? Atenção, uma doença que não dá sintomas e que vem atingindo cada vez mais os brasileiros com o envelhecimento da população, o tal da osteoporose pode ser prevenida se descoberta a tempo, antes de provocar problemas graves, como quedas e fraturas. Vamos ver. A Nete corre, treina, tem uma alimentação regrada. Tudo isso aos 72 anos de idade. É que eu gosto muito de mim e eu quero estar bem. As marcas no corpo fizeram ela reforçar os cuidados. O braço e a coluna foram fraturados por causa de osteoporose. Acordei e não pude sentar. Insuportável, uma dor louca. Os ossos do nosso corpo, é claro, envelhecem e isso não é um problema. A questão é envelhecer com saúde. A osteoporose é a doença que agrava todo esse processo. Ela deixa a estrutura óssea mais frágil e aí qualquer queda pode trazer sérias consequências. E tem dado interessante. Desde 2007, a osteoporose não era tão pesquisada no Google como em junho deste ano. Os mais atingidos são mulheres acima dos 50 anos ou que entraram na menopausa e homens acima dos 70. É importante o diagnóstico precoce, que a doença tem que ser prevenida na infância. São as crianças que a gente tem que focar para uma prevenção realmente eficaz. Crianças saudáveis provavelmente vão ter uma chance muito maior de ter ossos fortes no envelhecimento. E se não der para reverter, dá para prevenir novas lesões, com tratamentos, com fisioterapia e medicamentos.
Os bons hábitos alimentares e de vida são fundamentais para evitar a doença. Evitar beber, evitar o cigarro, evitar o uso de medicações sem uma adequação ao problema. Depois do tratamento das lesões, a Nete vive bem e está mirando alto. Eu quero ficar com 140 anos do jeito que você está me vendo aqui. Com essa felicidade, com essa alegria, com essa vontade de estar bem. Tem umas coisas, né? Como é que tá mudando? Quinta-feira eu tive lá no Ney Braga à noite, um mocotó, na casa do meu amigo Júlio. A filha dele, Tassiana, esposa. É um pessoal que curte o furô lá no Termas, tem um grupo do WhatsApp e a gente se reuniu lá, na quinta-feira. Aí tinha uma senhora do meu lado tomando uma Heineken, tomando, tal. Aí eu perguntei, quantos anos a senhora tem? Ela falou, 92. 92, numa boa, tomando a Heineken dela. Então, está aumentando a perspectiva, as pessoas estão ficando mais velhas, está demorando mais para morrer. O resumo é isso aí. Então, tem que se cuidar, entendeu? Se cuidar, por exemplo, na hora de dormir, num bom colchão. Né, Adriana? Bom dia. Bom dia a você que está aí assistindo o Bora Maringá. Chegou o mês mais apaixonado do ano, o mês mais especial, o mês das festas juninas e aqui na Sonhar Colchões, ótimas ofertas para você comemorar o mês dos apaixonados e dormir num colchão super confortável com ofertas maravilhosas, com aquele parcelamento facilitado até em 12 vezes sem juros. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês as ofertas imperdíveis aqui da Sonhar Colchões nesse mês. Esse colchão maravilhoso, medida queen size, pode ser teu, sabe como? Vindo aqui na Sonhar Colchões por apenas 12 parcelinhas de R$ 169,90, você vai ter esse colchão maravilhoso, mola ensacada individual, tecido de malha, mexeu aqui, você não vai sentir ali. Pensa no conforto, 12 parcelinhas de R$ 169,90. Vem aqui para a Sonhar Colchões aproveitar essa oferta. Você sabia que o colchão tem prazo de validade? Se o teu filho está dormindo num colchão há mais de 7 anos, chegou a hora de trocar. Vem aqui na Sonhar Colchões, toda a nossa linha de mola ensacada, de espuma, com 40% de desconto até em 12 vezes sem juros. Vamos aproveitar. Sonhar Colchões fica aqui na Avenida Paraná, 651. Espero você. Mês dos Namorados é aqui na Sonhar Colchões. Vem pra cá. Tá certo, tá dado o recado da Adriana para você. Alô, Adriana, bons negócios aí nessa semana que tá iniciando. Eu quero mandar um abraço pro Luiz da Saúde, ele é lá de Itambé. Ele passou aqui rapidinho, tomou um café conosco e foi trabalhar. Ele é funcionário da prefeitura. Alô, Luiz da Saúde, um abraço. Alô, Itambé, um abraço para vocês aí. Ele estava com o Micael Inácio, um garoto, junto com ele aí. Valeu, Luiz. Olhando e tal. Falei, não, vem aqui para você conhecer como é que é o negócio. Tá bom? Itambé, o Luiz da Saúde. Atenção, as quedas nas temperaturas e geada registrada durante a semana passada na região prejudicaram várias culturas, como as verduras, por exemplo, e parte de cafezais. Era o nosso medo aqui, né? Quando a gente noticiava que vinha frio. A nossa equipe foi até Mandaguari, né? Onde produtores de café tiveram problema por lá. Vamos ver. É em Mandaguari onde estão concentradas as maiores áreas de lavouras de café da região norte do estado. Num pequeno sobrevoo em uma região do município, já percebemos como os produtores tradicionais, e já pela terceira, quarta geração, investem na cultura. Mas se há o investimento, há os frutos do trabalho e também os riscos. Quando o clima muda para a estação inverno, a preocupação sempre aumenta. Várias áreas da região foram afetadas com a geada registrada nos últimos dias. Pelo menos aqui nas propriedades da família Lopes em Mandaguari, as geadas registradas na madrugada da última quarta-feira não prejudicaram os cafezais. Eles estão em fase de colheita. Segundo as previsões, o inverno desse ano vai ser mais seco. Se isso se concretizar, a família Lopes deve concluir a colheita de cerca de 200 hectares até o mês de julho. É o momento de colheita, né? O que está nos atrapalhando é o tempo, né?
O tempo muito chuvoso, a gente conseguiu fazer muito pouco da colheita até agora ainda, mas estão esperando que o mês de julho vai ser com pouca chuva. Tomara que seja para nós fazermos essa colheita. O senhor colhe aqui na colheita mecanizada? Sim, a colheita nossa é toda mecanizada, porque hoje mão de obra não existe mais, né? As lavouras da família são monitoradas e acompanhadas por agrônomos. O Luciano falou da intensidade das geadas que atingiram a região. Nós tivemos 2 episódios aqui do frio extremo na região. Um da segunda para terça-feira aconteceu, mas ele foi um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque estava chovendo, umidade alta, ponto de congelamento diferente. De terça para quarta-feira, nós já tivemos um frio que foi um pouquinho menor em questão de temperatura, mas um tempo aberto, com uma baixa umidade, então acarretou uma queima, uma fitotoxicidade muito maior nas plantas. Tá? Então o que mais atrapalhou foi essa segunda advento do frio. Nessa propriedade aqui de cafés da família Lopes, até que não foi prejudicado, né? Sim, a região que nós estamos aqui em Mandaguari, nós tivemos sim o advento do frio, porém ele foi uma queima superficial. A gente fala que bronzeou ali a planta com as folhas, então ele não chegou a ramos nem a caule. E isso prejudica, mas a gente consegue transpor isso. E agora o inverno promete ser mais seco e pode ser que venha mais massa de ar polar e isso prejudica, né? Sim, nós tivemos já algumas orientações que podem vir em outras áreas de frio constante aí que pode prejudicar mais ainda. O senhor é produtor e também, é claro, empresário, né, da indústria. Como que está esse mercado? A gente sabe, o senhor falou agora do preço do café, está caindo, né? Mas é um momento diferente no Brasil? Sim, é um momento diferente porque esse café... E ninguém esperava essa alta que ele teve. Essa alta foi muito grande. E agora, quem está colhendo está vendendo. Vendendo, o cara que tem vontade de vender até antecipado antes de colher. Então o mercado, como está muito vendedor, o mercado está retraindo, ele está caindo um pouco. Mas que era de se esperar já. Vocês persistiram bastante no café, já são gerações e gerações. Tem risco ainda o café aqui na nossa região? O risco sempre teve, né? O café é uma planta de risco, né? Porque a geada, nós tivemos sorte que em muitas regiões do Paraná estragou muita lavoura. Eu ouvi falar que no Norte Velho ali para cima teve bem mais estrago na lavoura de café. Mas assim, o risco tem, como qualquer coisa, soja, o milho, tudo tem risco, né? Vocês têm um acompanhamento técnico também sempre aqui do agrônomo? Sim, a gente... tem acompanhamento do agrônomo e a gente também, a experiência conta muito também nisso aí, né? Sempre foi mexer, a gente nasceu no café e continua hoje no café. Família Lopes é uma família tradicional de Mandaguari. Eu, particularmente, tenho amizade com o Edson, esse que deu entrevista aí, muito amigo do Zé Rosa, né, Edson? Um abraço. Né? Volte mesmo a gente encontra nos aniversários aí, o Edson tá firme lá. Então é uma família, um dos pioneiros de Mandaguari, ele, o Fernando e os outros irmãos que tocam o café, a torrefação do café Bela Esperança, que é muito bem vendido aqui na região. Né, Edson? Mas vai ficar nisso aí só. Pelo menos a torcida nossa é grande, hein? Muito bem, deixa eu falar para você da Encanto Presentes. O Encanto Presentes é uma loja nova, maravilhosa, que está na Avenida Brasil, 2067, na Vila Operária, aqui em Maringá. É uma loja nova para deixar a sua casa ainda mais bonita, com lindas opções para presente. Você tem um casamento para ir, o noivo e a noiva pode colocar a lista dos presentes lá na Encanto Presentes e os convidados compram lá. Né? Não tem esse problema de repetir, não tem esse problema de transportar, de levar. Encanto Presentes. Tem o VT, não tem? Roda. Na Encanto Presentes, o bom gosto mora aqui. Utilidades para o lar, eletroportáteis, cristais, porcelanas, vinhos. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Qualidade, variedade e preços especiais esperando por você. Venha nos visitar, Avenida Brasil 2067, Vila Operária, Maringá. Encanto Presentes, tudo para encantar o seu lar.
Não sai daí não, a gente faz o intervalo comercial. É coisa rápida, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Bora Maringá desta segundona, final de mês de junho. Como passa rápido, né? Impressionante. Atenção, uma quadrilha de estelionatários foi presa pela polícia de São Paulo. Os criminosos tinham até uma cartilha para aplicar o golpe do falso cartão de crédito. Fica aí o alerta para você. Vamos ver. Caixas eletrônicos dentro de agências bancárias. Locais, em teoria, seguros, mas que são usados como armadilha pelos criminosos. Se instala um dispositivo no caixa eletrônico que impede que o cartão magnético seja retirado da máquina. Para os bandidos que ficam na central telefônica do crime, tem até roteiro do falso atendimento. Primeiro, a atendente se apresenta. Depois ela fala sobre uma movimentação bancária que não existe. Na sequência, ela afirma que o cartão está sendo bloqueado. O golpe é finalizado pegando a senha das vítimas. Este homem, que não será identificado, perdeu quase R$1.000. Ele ficou assustado com a execução do golpe. Tinha gravação de muita ligação, como se fosse uma central mesmo, e você cai direitinho. Hoje a polícia apreendeu 6 integrantes da quadrilha, que já fez mais de 600 vítimas. Outros 10 suspeitos já foram identificados. Todo o material apreendido pela polícia está aqui nessa sala, uma amostra de como a quadrilha era muito bem estruturada. Aqui tem munição, maquininha de cartão, tem inclusive os adesivos que eram colados na boca do caixa. Agora, o que chama muita atenção é que até as plaquinhas que eram colocadas na boca do caixa eram feitas pelos criminosos. A polícia apreendeu essa máquina aqui, que é uma máquina de corte a laser. Os presos vão responder por furto qualificado e associação criminosa. E podem pegar pena de 4 a 8 anos de prisão. Quadrilhas como esta seguem agindo pelo país. A dica é a mesma: desconfie. É que pode, né? Você viu a parafernália do cara, uma máquina laser para cortar, para enganar. A gravação é igualzinha à dos bancos, dos grandes bancos. Um minutinho, por favor. Para a dúvida, clique, aperte número 3 e tal, não sei o quê. Só um instantezinho. E vai para outro. É igualzinho para poder enganar os tidos mais espertos, porque as pessoas mais simples, mais comum, acaba caindo, mas com força mesmo, com muita rapidez. Aí larápio, e aí eles acabam tocando aquele negócio como se fosse uma coisa lícita, correta, certa, mas não é, está enganando. São golpistas, tem que ir para cadeia. Como é que não usa a cabeça para as coisas boas, né? Criar uns negócios diferentes? Não. É duro, né? Como tem malandro nesse país, pelo amor de Deus. Preste atenção nessa história diferente que aconteceu no finalzinho da semana passada, aqui em Maringá. A tentativa de combater um formigueiro dentro de casa, quase acabou em tragédia. Você ficou sabendo dessa história? Vamos ver. O incêndio aconteceu bem aqui na rua Manuel Marques, no Jardim Independência 2, em Sarandi. Um grande aparato do Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros para um homem de aproximadamente 50 anos. Segundo informações dos bombeiros, o fogo começou nos fundos da residência. A casa é esta daqui. A gente vai caminhar aqui, tentar caminhar aqui no local onde o incêndio aconteceu. Foi bem nos fundos desta residência. O homem estava tentando conter um formigueiro no quintal da casa. Colocou veneno. Depois de colocar estes produtos para espantar as formigas, ele teria ateado fogo. Foi aí que o incêndio começou. Rapidamente, as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram por aqui. Os pedreiros, visto que bem em frente existe uma construção, os pedreiros acionaram o socorro. Uma imagem que está repercutindo e que chamou a atenção também
é do cachorrinho deste homem que ficou ferido. Olha só, o momento em que o cachorro recebia o auxílio, né, das equipes do Corpo de Bombeiros, precisou ali de equipamentos específicos para conseguir respirar. Então, os bombeiros também prestaram os primeiros socorros para este cãozinho que ficou gravemente ferido e, na sequência, encaminhado para um veterinário aqui da região de Sarandi. O morador da residência ficou intoxicado por causa da inalação da fumaça e, por isso, precisou ser entubado aqui no local e encaminhado para o HU, o Hospital Universitário de Maringá. Nós conversamos com a soldado que atendeu a esta ocorrência e vai trazer mais detalhes sobre como este incêndio teria começado aqui no Jardim Independência e também trouxe um alerta para as pessoas. Atenção redobrada, acidentes domésticos acontecem, principalmente em pessoas que tentam manusear produtos químicos, como foi o caso deste morador de 50 anos que tentava conter um formigueiro e acabou incendiando parte da residência. Vamos ver. Nós fomos informados de um incêndio em residência, né? A priori sem vítimas. Quando a gente chegou aqui, já havia uma vítima retirada por um morador. Ele estava aqui na calçada já, ele e a cachorrinha dele, ambos com indícios de queima de vias aéreas. O incêndio estava alastrado numa região da casa e acabou que, por decorrência da forte caloria da fumaça, acabou tendo toda uma defasagem do forro e da estrutura de ar-condicionado do restante da casa. Quando a gente chegou, a gente acionou o suporte avançado e o suporte básico para o senhor e fez o combate do incêndio que estava localizado naquele cômodo, né? A fumaça, ela intoxica muito rápido e a queimadura de vias aéreas é algo que a gente toma muito cuidado porque ela pode agravar muito rápido. Então ele foi entubado na cena, já foi realizado o atendimento dele, já foi encaminhado ao hospital e a cachorrinha também, a gente conseguiu um contato com a Kelly dos Silvestres para encaminhar ela para uma clínica aqui em Sarandi mesmo, está sendo encaminhada também. A orientação que a gente sempre deixa é tomar muito cuidado com substâncias que têm alta capacidade de inflamabilidade, né, que tem a capacidade de alastrar muito rápido. Então cuidar com isso, evitar o uso, porque situações como essa podem ocorrer, né? Tudo culpa da formiga. Olha só o que a formiga provocou. Agora vale uma dica aqui. Formiga gosta de negócio doce. Deixa um objeto lá, um docinho, uma bolachinha, alguma coisa dando sopa para você ver. No outro dia tá cheio de formiga. Então a formiga quer boa vida também. Então é bom a gente pensar em manter uma limpeza tal, periódica, para não atrair a formiga. Porque você viu aí como é que é. Achei muito bacaninha, por conta dos bombeiros, a atitude em salvar o cão. Ô, Lucão, volta com a imagem ali, só para quem está se ligando agora, pode voltar até no ar aí, ó. Antes, um tempo atrás, bicho era bicho. Agora, não, o cachorrinho passou mal, o bombeiro falou, não, vamos colocar um arzinho aqui, ó, na carinha do cachorro para tentar salvar ele aí, ó. Ó a imagem. Entendeu? Por quê? Porque ele foi atingido, ele ficou mal, inalou, e a ideia do bombeiro era salvar. E é o mesmo gásinho utilizado no ser humano. Então você vê como é que o negócio evoluiu. Ah, mas o bicho está sendo humanizado. Não, você vai ver o bicho agoniando, morrendo, entendeu? Claro que não. O bombeiro usou da sensatez. Foi lá no meio do barro, abraçou ele e falou, não, vem cá que eu vou te ajudar, né? Então, os animais têm surpreendido muito o ser humano e o ser humano também, graças a Deus, está tendo uma evolução para poder cuidar dos bichinhos. Porque um tempo atrás, meu amigo, bicho não tinha essas mordomias, não. Eu me lembro que os antigos, na roça, tinha um chicote, tinha um reio, e deixava lá no jeito. O bicho entrava faceirinho lá, tchau. Como é que é o barulho do chicote aí, ô Luciano? O Luciano tem o barulho do chicote lá. E soltava, exatamente, mas o bicho só de ouvir esse barulho já vazava. Então, ainda bem que estão cuidando. Eu acredito que o cachorro tenha saído dessa, passado bem, né? Final feliz. E também vamos ficar atentos para não juntar formiga, tem esse detalhe. Atenção, uma medida aprovada pelo Conselho Federal da OAB, presta atenção nisso aí, como é que o cerco vai fechando.
proíbe que formandos em direito condenados por crime de racismo se inscrevam para o exame da ordem do registro, que é da OAB. Como é que funciona? Você terminou o curso de direito, você faz uma outra prova, que é a prova para você tirar a OAB, para você trabalhar como advogado. Tem gente que termina o curso de direito, mas para ali. Então você tem que fazer a OAB. Só que se você tiver no seu registro policial que bronca de racismo, você já não vai fazer a OAB. Entendeu? Vamos ver. Americana, interior de São Paulo. Enquanto alunos de direito da USP enfrentam estudantes da PUC em uma partida de handebol, vídeos registram ofensas racistas nas arquibancadas. 2 dos 5 universitários identificados foram demitidos dos escritórios de advocacia onde estagiavam. Desde 2019, candidatos condenados por violência contra criança, idosos, mulheres e pessoas LGBTQIA+, não podem realizar o exame da OAB. Agora a medida foi ampliada para casos de racismo. Segundo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o crime revela falta de integridade ética, um dos requisitos básicos para o exercício da profissão. Esse não é um perfil desejável e, portanto, a dinâmica de idoneidade moral, ela tem a ver com o que é o interesse público, o que é essa perspectiva do desenvolvimento humano, da cidadania, da dignidade humana e da equidade. Sem a inscrição da OAB, os bacharéis em direito ficam proibidos de exercer a advocacia. No caso da condenação de quem já tem a carteira da ordem, há o risco de cassação do registro. Você viu como é que é o negócio? Se já tiver, pode perder, se for condenado lá. Então, um negócio que desnecessário, né? O mundo evolui maravilhosamente bem, né? Um monte de coisa que o mundo evoluiu. Agora, tem que parar com esse negócio de preconceito, gente. Principalmente contra os nossos irmãos de cor. Que bobagem, que bobagem. Não é ser falso, demagogo, mas para pensar. Enquanto o leite materno for branco para todas as raças, para o asiático, para o africano, o leite materno é branco, não importa a cor da pele, o leite é branco, o que sai do seio da mãe, é ou não é? Então tem que parar com essa bobagem. Outra coisa, enquanto o sangue for da mesma cor para todas as raças, para todas as cores, tudo é vermelho, tudo é da mesma coisa. Deus o livre guarde, você precisa de... Você é preconceituoso, entendeu? Aí você precisa de sangue. Aí aparece um descendente, um afrodescendente, para te dar o sangue que você está precisando. É isso, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Num eventual acidente, Deus o livre guarde, quem vai chegar? Uma pessoa de cor para te salvar. Não, é uma bobagem muito grande, um atraso. Isso aí no futebol, no mundo inteiro. Olha lá, o Negão fez o gol lá, tal, não sei o quê. Meu, para que esse troço aí. Um atraso de vida sem tamanho. Um retrocesso. Mas como é que você vai enfiar isso na cabeça do cara? Agora, falar um negócio. Esse negócio de racismo geralmente começa em casa, tá? O pai e a mãe têm que dar exemplo. Não tem que ter esse negócio. Isso aí é diferente. Não, isso aí já tem que o pai ensinar a criança desde novinho. Entendeu? Para não ter o preconceito de nada. Tem outras buchas aí, então beleza. A gente vai finalizando nesta segunda-feira. Mais um Bora Maringá. A nossa linha direta continua à sua disposição, 24 horas por dia, 92000-6295. Você manda sua mensagem de qualquer lugar do planeta Terra e a gente interage. Aproveite bastante sua segunda-feira, né? A sua semana vai ser maravilhosa com toda certeza. Até amanhã às 8h15 com mais um Bora Maringá na tela da Band. Tchau!